Salve, salve, universo narrado! Chegou a hora da gente trocar aquela prosa boa. Faz o seguinte, cata logo aí, ó, seu cafezinho. Senta e vamos trocar uma ideia, velho. Eu vou te passar aqui, tintim por tintim, o que eu acho que é mais importante você fazer nesse ano para você dominar bem a matemática básica e os assuntos principais e mais importantes de física para que você se dê bem no estudo de física. Pois é, às vezes a gente trava muito na hora de estudar física, eu acho que essencialmente por duas coisas. Porque a gente não domina o básico de matemática para trabalhar física e também a gente não domina o básico da física, que vai ser importante em outros desencadeamentos da matéria da física. Então vai, senta e anota aí que eu vou te passar umas dicas muito valiosas. Chega mais! Minha gente, então vamos lá. Primeiro, muito prazer aos que não me conhecem. Meu nome é Felipe Ghisoli, eu sou físico, professor de física há alguns anos, criador aqui do Universo Narrado, escritor e, enfim, ocupo meu tempo às vezes também com muita conversa fiada e literatura. Mas essencialmente eu dou aula de física e matemática aqui no YouTube também. E assim, eu queria passar aqui umas dicas pra vocês de assuntos que eu acho não importantes, na real, imprescindíveis, cara, para que você se dê bem no estudo da física. Pois é, então o vídeo vai ficar dividido aqui em duas partes, porque eu acho que, essencialmente, existe uma primeira dificuldade. Então a primeira parte é realmente na matemática. Não tem como, cara, desde o Galileu, século 17 pra frente, não existe física sem matemática. Qualquer coisa você coloca a culpa nele, mas ali na época da Revolução Científica, né, a matemática ela foi realmente entendida como algo imprescindível para estudar a física. Tem aquela célebre citação do Galileu de que o universo foi escrito em linguagem matemática. E é preciso conhecer os caracteres da matemática para falar a linguagem de Deus, para compreender a natureza. Eu já comecei a arrepiar, mas vamos lá. Realmente assim, não tem como fazer física sem matemática. Eu quero colocar aqui então os assuntos de matemática que eu acho os mais importantes de você dominar bem, para que você consiga se dar bem e ter liberdade na hora de estudar física, qualquer que seja o conteúdo. Bom, o primeiro deles, pessoal, é álgebra de modo geral. Cara, você tem que ter a manha em manipular expressões algébricas, mexer com números, mexer com equações. Eu sei que isso é um assunto muito extenso, mas assim, essencialmente quando eu falo álgebra, significa o quê? Significa dominar bem as 4 operações da aritmética, adição, subtração, multiplicação, divisão, mas em expressões algébricas, expressões que muitas vezes não tenham números, mas letras, expressões literais. Pois é, então assim, em tudo isso aqui, né, fica implícito, sei lá, você mexer com números decimais, você manipular bem frações, você saber manipular e mexer com potências de 10, você, sei lá, saber mexer com uma coisa como essas aqui, sei lá, um expoente negativo, você tem que saber que x elevado a menos 1 é igual a 1 sobre x, enfim, entender bem as regras da álgebra e como que as manipulações funcionam. Porque o tempo inteiro as leis físicas, elas vão estar essencialmente descritas em uma linguagem matemática, cara. E você precisa então decodificar aquilo ali, velho, extrair o significado daquilo. Para extrair o significado daquilo, você tem que estar alfabetizado naquela linguagem. Então assim, se eu coloco um negócio desse aqui pra você, S é igual a S0 mais VT. Tá, talvez não seja a forma mais cabulosa do mundo. Se você já viu isso aí, você vai falar, essa daí eu conheço. Função da posição do movimento retilíneo uniforme. Talvez isso não seja a coisa mais complexa do mundo, mas se liga nessa equação aqui agora. Essa é mais cabulosa, essa aí parece grego para você, mas é também uma equação física. Essa aqui é a equação de campo de Einstein, que descreve a gravidade na teoria einsteiniana da gravitação. Mas assim, enfim, basicamente o que eu tô querendo te mostrar, uma equação ela pode muito bem parecer grego, como a do Einstein, ou talvez não tão grego como essa aqui. O que diferencia um grego do outro? O que diferencia é realmente a compreensão da linguagem matemática. Então aqui tem vários objetos matemáticos, tensores, geometrias não euclidianas, várias coisas que provavelmente você não conhece, então isso aqui parece algo muito esquisito. Aqui é uma equação do primeiro grau, talvez para você não seja algo tão assustador. Ou seja, e se é assustador, é justamente porque você não compreende bem essa linguagem. Então primeiro tópico imprescindível, cara, dominar bem a álgebra, manipulação de equações, de expressões algébricas, isso é absolutamente imprescindível para você conseguir ver as equações físicas e extrair o significado daquilo. Lê o que está escrito ali, velho. A linguagem é a matemática, sem a matemática a gente não entra na brincadeira. Beleza, o segundo tópico matemático mais importante, que vai permear todo o estudo da física, é a geometria. Pois é, qual geometria? Geometria plana, velho, a geometria euclidiana, né? A geometria plana vai ser bastante importante. Então eu tô falando de quê? De entender bem os triângulos, quadriláteros, figuras planas, entender bem, sei lá, teorema de Pitágoras, às vezes uma
lei dos senos e lei dos cossenos. Acho que isso aí chega a ser a coisa mais difícil que eventualmente você vai precisar mexer. Então assim, mexer bem com geometria plana vai realmente fazer muita diferença no seu estudo, porque é usado bastante geometria na linguagem da física também. Então enfim, realmente não dá pra fugir. Eu acho que geometria espacial também vai ajudar um pouco, mas essencialmente geometria plana é algo que é importante você dominar. Saber mexer com triângulos, com figuras geométricas planas, suas propriedades, manipular ângulos, isso vai aparecer pra cima e pra baixo no estudo da física, também é algo que você tem que ter a manha. O terceiro tópico matemático importante aqui, algo que está um pouco casado com a geometria, é a trigonometria. Pois é, cara, tem uns tais vetores, que são os objetos matemáticos que a gente usa muito na física, e o tempo inteiro que a gente vai mexendo com esses caras, a gente vai precisar mexer com geometria e trigonometria. Então entender, velho, o que é um maldito de um seno, o que é um maldito cosseno de uma tangente, como que isso funciona dentro de um triângulo retângulo, como que isso funciona fora de um triângulo retângulo, como que a gente usa esses elementos para obter propriedades geométricas num certo problema, num certo contexto matemático, enfim. Entender trigonometria também vai ser extremamente importante. Então vai, álgebra, geometria, trigonometria. Aí você fala assim, cara, o que mais? Tem que ter a manha inteira da probabilidade? Não, até que não. Matriz, determinante? Não. Eu acho que um quarto e último assunto que eu acho que seria bastante importante e que ia te ajudar bastante no estudo da física é o entendimento de funções. Exatamente, funções e seus gráficos. O que são funções? Como elas se comportam? Onde elas moram e o que comem? Pois é, cara, entender função vai ser assim um bocado importante. Não só na matemática, cara, é essencial, é um assunto super central e importante na matemática, como para isso da física é bastante importante sim. Eu lembro de um vídeo aqui, eu tava trocando ideia com vocês, e eu falei que uma vez um aluno meu falou assim, cara, eu acho que eu vou fazer um curso de engenharia e tal, eu gosto muito de matemática, só não gosto muito de funções. Aí eu falei com ele, cara, pelo amor de Deus, pensa de novo, porque tudo é funções, velho. Você entrar no curso de engenharia, do primeiro período até o último, você vai estar usando funções matemáticas. O objetivo da física, da ciência, da engenharia, é o tempo inteiro tentar descrever algum sistema físico e modelar ele por meio de uma função matemática, cara. Então, assim, funções é algo extremamente importante no estudo da física. Eu diria que é um quarto assunto bastante importante. Eu acho que eu elenco nessa ordem de prioridade os 4 assuntos mais importantes de você entender bem para que você consiga ter autonomia e liberdade para estudar física. Se você dominar bem essa matemática, eu acho que tá meio caminho andado, você domina bem a linguagem que vai ser usada para estudar a física. Beleza, vamos então para a segunda parte do vídeo, onde a gente vai falar, né, essencialmente da física. Pois é, então assim, o que a gente falou até aqui foi só um background, velho. É só a base matemática, a linguagem mínima necessária que você tem que dominar para você entrar na brincadeira de estudar física. Pois é. E bom, quando eu falo disso da física aqui, sem sombra de dúvida, velho, a parte mais importante, onde eu sugiro que você comece, você faça um embasamento muito sólido e gaste bastante tempo nisso, é na mecânica. Pois é o conteúdo que normalmente é estudado no primeiro ano do ensino médio. Via de regra, se você for pegar qualquer livro didático de física, normalmente os livros são divididos em 3 volumes. Normalmente o volume 1 se estuda no primeiro ano do ensino médio, volume 2 no segundo e volume 3 no terceiro. Via de regra, o volume 1 vem toda a mecânica, que realmente, cara, é a base da física. É o que Galileu e o Newton fizeram lá no século XVII e foi realmente a primeira grande teoria física que fundamentou muitas outras coisas. Exatamente. Justamente por ter servido de fundamento para as outras áreas, né, a mecânica ela é super importante. A mecânica é a base de quase todas as teorias da física clássica. Então assim, cara, se você não dominar bem cinemática, dinâmica, ou seja, as leis de Newton. Bicho, o Newton fez a parada toda, velho. O Newton fez a bagaça. Então assim, se você não entendeu as leis de Newton, eu sei que pode ser um assunto complicado, velho, você vai travar muito, velho. Você vai chegar lá no terceiro ano, você vai ter que mexer com vetores, com o campo elétrico, que é um vetor. Você vai ter que mexer com a força elétrica, que é um vetor. Você vai ter que mexer com, sei lá, potencial elétrico, que é o quê? Energia, velho. Mecânica. Então, enfim, realmente, velho, a mecânica ela é a base de tudo. Você tem que dominar muito bem a cinemática, a dinâmica, que são as leis de Newton, e trabalho e energia, essencialmente. Trabalho e energia, no fundo, é só uma linguagem diferente das leis de Newton para descrever a dinâmica. Essas 3 coisas, velho, o tempo inteiro elas vão estar aparecendo. No seu segundo ano, você vai estudar lá MHS, você vai estar estudando o tempo inteiro forças, relações de energia, coisas do seu primeiro ano. No terceiro ano, velho, direto você vai estar mexendo com força magnética, com força elétrica, com energia potencial elétrica, enfim, com várias coisas que, mais uma vez, vão remeter à base lá atrás. Você vai mexer com várias grandezas vetoriais lá no terceiro ano, no segundo ano do ensino médio também. Ou seja, cara, não dá pra fugir, velho. A mecânica, ela tem uma importância muito grande porque ela é a base de toda a física clássica. Então, assim, assuntos que você tem que dominar super bem são esses 3 aí: cinemática, dinâmica, trabalho e energia. Entendendo isso, cara, eu te garanto, se você fizer uma base boa, um embasamento sólido nesses assuntos, eu te garanto que você vai ter facilidade daí pra frente no seu estudo da física. Nem
tudo da física, é claro, vai depender disso, mas muitas coisas importantes vão. Então não entender isso, cara, é um tiro no pé. Lá na frente você vai colher os frutos disso e vai ficar perdido ao estudar outras coisas. Então, anota essas coisas aí. O mínimo de matemática que você precisa para você se dar bem na física e a base da física que você tem que dominar muito bem, senão você vai ter diversas frustrações lá na frente por não ter dominado isso aí bem. Pode ser? Então, enfim, é isso, pessoal. Esse aqui é o recado. Você que tá aí organizando os seus estudos, tá tendo dificuldade em física, uma terceira dica que eu dou aqui, na real, se inscreve no Universo Narrado, cara. Porque aqui a gente tem o conteúdo mais da hora da internet de matemática e física. Mas é isso, assim, organize seus estudos, tenha em mente isso, tá? Se você não fizer essa base legal, cara, você vai se frustrar lá na frente, você vai ter dificuldade lá e às vezes você não sabe nem o porquê, né? Cara, o que tá acontecendo? Não tá indo, não tá indo. É porque tá cheio de buraco lá atrás, velho, que infelizmente o sistema de ensino te permite ir passando as etapas, mesmo com esses buracos, mas enfim, lá na frente você colhe os frutos disso e não são muito bons, né? Bom, é isso. Muitíssimo obrigado pela atenção, espero que eu tenha te ajudado a te orientar um pouco aí nos seus estudos. Qualquer dúvida, comenta aí embaixo, vamos trocar uma ideia e discutir um pouco isso daí. Valeu demais! Se você é novo por aqui e curtiu o conteúdo, te convido aí a se inscrever no canal. Se não, tá de boa, espero que a gente se esbarre numa outra vez por aí. Valeu, até mais, tchau, tchau!